Fala pessoal, obrigado por ter chegado até aqui. Vou tomar um pouco do seu tempo e espero que seja edificante para todos nós. Eu venho refletindo sobre um assunto que é muito falado por muitos terapeutas, que é sobre o narcisismo, né? A pessoa narcisista. E meditando sobre esse assunto, eu percebo que a gente pode, o nosso coração pode se inflamar uns contra os outros, ou até mesmo nós vivermos um tipo de acusação que não pertence à vida de uma pessoa que conhece o Senhor. O narcisismo, o narcisista, não é aquele que está escrito aí nos contos, né, que fala sobre aquele Narciso foi num lago e ali ele viu o reflexo, só sei que existe até uma foto, né? Uma imagem, ele vê o reflexo dele e ele mergulha atrás dele mesmo. O amor a si mesmo, a adoração de si mesmo, né? Esse foi o Narciso do lago. Mas o narcisista, que eles caracterizam, que os terapeutas caracterizam, eu não sou terapeuta, mas eu venho compartilhando a vida eterna, o que eu vou compartilhar aqui com vocês. O narcisista, a configuração que ele tem, ele é manipulador, ele não consegue se colocar no lugar do outro, né? Ele não é empático. E também ele controla as outras pessoas, ele não consegue se arrepender de verdade, e seu arrependimento é muito voltado para uma situação onde ele vai poder ganhar vantagem, não é de fato para mostrar a ferida que ele fez ou o erro que ele cometeu. E quando é algo muito assim, ele tenta justificar e ainda colocar culpa na situação ou em alguma pessoa, mas nunca ele mesmo. Enfim, esse é o narcisista, ele faz triangulação, ele faz um jogo entre as pessoas e rapidamente ele se camufla, ele não deixa se parecer. Quando ele começa a ser descoberto, a situação começa a complicar e ele começa de alguma forma a desaparecer, ele se oculta muito, ele consegue, o seu silêncio também é uma forma de atrair as suas vítimas, segundo os terapeutas. E aí vem o bonzinho, que é a vítima, as pessoas que são feridas, as mulheres que são feridas nas relações, os homens que são feridos nas relações com esse tipo de pessoa. E como tudo isso começou, né? E a gente pode parar para refletir um pouco. Houve uma rebelião na eternidade passada, onde o Lúcifer se rebelou contra todos os seres, contra Deus, na verdade. Principalmente contra Deus. O Lúcifer, que significa anjo de luz, não se contentou em ser o que era. A palavra diz que ele comercializou entre os outros anjos e uma terça parte foi expulsa da presença de Deus nessa eternidade passada. E como que ele fez? Ele comercializou, ele negociou um poder que ele não tinha. E ele foi negociando. E uma terça parte dos anjos caiu e saiu da presença de Deus. O que acontece? Quando ele diz para o homem sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus proibiu, ele engana certamente a mulher ali naquele momento, consequentemente o homem. E a mulher diz que Deus disse que não era para comer daquela árvore porque eles iriam morrer. E ele responde para ela o seguinte: certamente você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que você comer, você será como ele. A gente olha essa cena, essa situação, e a gente chega a não acreditar nisso, porque a gente pensa, como que Deus poderia deixar ali no jardim uma situação dessa, sabendo que o homem poderia comer e morrer? Isso é uma história infantil, a gente chega a imaginar. Ou a gente dá razão para o narcisista, dos narcisistas,
que ele conseguiu de fato manipular a situação a favor dele. Então, o homem comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria como Deus. Então, o Lúcifer, o coisa ruim, que já não era mais um anjo de luz, era um ser caído, ele estava colocando o homem contra Deus e se fazendo de bom. Por isso ele é o narcisista dos narcisistas. E ele disse, certamente quando você comer, você não morrerá. Ele fala para o homem que não morrerá, que ele não ia morrer. Mas ao mesmo tempo ele diz que se Deus fosse bom, Deus deixaria ele alimentar daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, gente, vamos parar um pouco e pensar como que a gente dá razão para o narcisista dos narcisistas e não olha para a vida. Até hoje está disponível a vida em Cristo Jesus, assim como estava disponível lá naquele momento. Ele desvia o olhar, ele joga o homem contra Deus e às vezes até hoje nós somos jogados contra Deus porque a gente diz, mas por que Deus deixou aquilo ali sabendo que o homem poderia pecar? Mas por que a gente não olha para a vida e por que a mulher e o homem não olhou para a vida que estava disponível e ficou olhando para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que até hoje a gente fica olhando a mesma coisa? Então, irmãos, o que eu venho compartilhar com vocês é que não existe quem é um pouco bom e um pouco mal. Todos se tornaram narcisistas. Alguns manifestam de intensidade maior, outros com intensidade menor. Então, ele conseguiu manipular o homem e o homem caiu e se tornou também independente, egoísta, narcisista, toda a manifestação de mal. Aí depois Caim matou Abel. A gente vê a tragédia do mundo, mas a vida de Cristo veio para dentro de nós. Pela fé, ela pode vir ainda, nós podemos olhar para a árvore da vida e alimentar. Então não existe o narcisista que é manipulador, no sentido de a gente não precisa de ficar fazendo juízo e julgamento sobre um, sobre outro, porque todos nós fomos afetados com esse pecado que veio através de Adão. Só que agora nós não olhamos mais para essa linhagem, nós olhamos para a linhagem da vida, não do que é o certo e o errado. Agora nós olhamos para a árvore da vida que é Cristo Jesus. O nosso olhar precisa voltar para Ele. Então até hoje está aberto esse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus disse que Ele é o caminho? Porque lá, quando o homem pecou, Deus fechou o caminho da árvore da vida. Deus, ele fechou aquele lugar. Colocou 2 querubins ali, com espadas, para que o homem não alimentasse da vida de Deus, da vida eterna. Deus bloqueou. Então Jesus agora vem e desbloqueia esse caminho. Ele disse, eu sou o caminho agora está aberto, a verdade e a vida. Então, o narcisista que plantou a sua semente em todo o ser humano, todos nós temos a capacidade de ser esse tipo de narcisista. O que eu quero compartilhar é que Jesus, ele é a cura, ele é a solução para esse problema. E é um problema único que causa todos os outros problemas. Então é isso que eu venho compartilhando com vocês, e eu vou continuar compartilhando, e é isso aí. Essa é a palavra de hoje. Um abraço.